Vamos passar então agora a uma próxima pergunta, que é, nós gostaríamos de saber, professor, a respeito da questão avaliação. Tanto a avaliação por parte das instituições, como o processo de avaliação em que os professores, muitas vezes, nas instituições, eles estão envolvidos. Qual o seu parecer? Em relação à avaliação das instituições, digamos, a grande realidade dos últimos anos é a emergência de rankings, não é? De rankings que sempre existiram, mas que hoje ganharam uma dimensão planetária, que avaliam as instituições, que produzem classificações e que estão a ter, na minha opinião, um efeito muito negativo no espaço universitário, porque estão a induzir, não é, uma determinada uniformização das universidades, uma determinada homogeneização para atingirem aqueles mesmos critérios, quando, na verdade, o que nós precisamos no espaço universitário é de uma maior diversidade de instituições. Precisamos de instituições que atendam realidades diferentes, precisamos de universidades que sejam universidades urbanas, muito ligadas às cidades, e isso pode ser muito importante, mas precisamos também de universidades fora das grandes cidades, que tenham uma dimensão mais territorial. Precisamos de universidades que se destinem mais a lógicas de desenvolvimento local e regional. Precisamos de universidades de referência mundial e os rankings acabam por traduzir uma excessiva uniformização destes processos. Não é? Claro que a culpa não é só dos rankings, a culpa é também da maneira como nós lemos esses rankings. E em países que têm uma grande cultura sobre isso, no caso dos Estados Unidos, em que há rankings há dezenas de anos, eles olham para isso com uma grande tranquilidade. Olham para isso com subtileza, com prudência. É um elemento importante, mas está longe de ser o elemento mais importante. Em países que chegaram agora à cultura universitária, países que são mais recentes nisso, como é o caso de Portugal, como é o caso do Brasil, como é o caso ainda mais marcante da China, não é? O ranking adquire uma dimensão absurda, não é? Eu já disse mais do que uma vez, os reitores chineses, quando eu lá ia, chegavam-se a apresentar-se primeiro com o lugar no ranking e depois a dizerem o nome da universidade. Dizer, nós somos a universidade que está em lugar 10º no ranking das universidades chinesas e chamamos-nos Universidade tal. Não é? E, portanto, uma coisa absurda, quer dizer, como se o cartão de visita fosse o lugar no ranking e não a universidade com a sua identidade, com a sua história, etc. Portanto, isso está a ter um efeito negativo em todo o mundo e eu julgo por isso que nós devemos diversificar os rankings, não é? Rankings que meçam coisas diferentes e, sobretudo, que se adaptem ao plano estratégico de cada universidade, que não empurrem as universidades todas para uma mesma lógica e para uma mesma uniformização. Não é? E isso depois, estes rankings, como eles estão muito baseados na pesquisa, que é o que é mais fácil de medir, não é? Como é que se mede a qualidade do ensino? É muito difícil de medir. É mais fácil, não é? Dominados por estas grandes multinacionais, estas editoras multinacionais, que na verdade estão a tomar conta da vida das universidades e que têm enormes bases de dados, é mais fácil medir o que é que a universidade faz nesse plano. E, portanto, na verdade, é isso que prevalece nos rankings, não é? E acaba por ser isso que prevalece na avaliação também dos professores, praticamente em todo o mundo. Não é? Em alguns países menos, eu acho que nos Estados Unidos essa lógica prevalece menos do que prevalece na China, não é? No Brasil, eu acho que há uma tendência muito forte, não é, dessas métricas dominarem a vida dos professores e eu julgo que nós estamos a viver uma fase difícil, não é? Em que de repente parece que não há avaliações qualitativas, que não há avaliações contextualizadas, que não há avaliações em que a pessoa leia um artigo. Já ninguém lê artigos, a gente conta artigos, mas não lê os artigos. Não lê se aquilo tem qualidade ou não, se aquilo é bom ou mau. Quer dizer, não há pessoas para lerem os artigos. Nós, universitários, não somos capazes de ler e de avaliar. Isto não conta nada. Interessa é o fator de impacto, é a publicação na revista, etc, etc. Está aqui um mundo que se está a construir em torno de grandes interesses comerciais, de grandes interesses económicos, que não é um mundo bom para as universidades. Felizmente,
começa a haver muita resistência a isso. Eu, nos últimos 2 ou 3 anos, poderia citar 4 ou 5 grandes movimentos feitos em universidades de todo o mundo contra esse movimento. Por exemplo, o manifesto feito inicialmente na Bélgica, que era o Slow Science Manifesto, um manifesto a favor de uma ciência lenta, não é? Dizendo que precisamos de tempo, precisamos de outra organização da vida. O manifesto dos nossos colegas franceses. Houve muitas, o manifesto feito pelo Tim Gowers, o grande matemático, contra certas formas de publicação em certas revistas internacionais. Há hoje um movimento grande, não é, contra essas tendências, mas que são tendências, a meu ver, muito negativas e perversas no mundo universitário. E quanto ao professor, ele se vê os processos de avaliação do professor dentro da instituição, como o senhor enxerga? De um modo geral, os professores acabam por ser avaliados por estes processos também e, portanto, dentro das instituições, não é, esta lógica acaba por vir para dentro das instituições e as próprias instituições acabam por fazer esse tipo de coisas. Não é? E isto é, a meu ver, muito negativo. É muito negativo. Eu tive um impacto grande como reitor da Universidade de Lisboa, porque saiu um estatuto de avaliação dos professores e cada universidade devia fazer o seu estatuto. E tinha liberdade para o fazer. A quase totalidade das universidades públicas portuguesas fizeram métricas quantitativas. Disseram, não, a gente vai fazer isto, mete isto numa base de dados e sai um resultado. Eu quis, na minha universidade, fazer lógicas qualitativas de avaliação. Através de comitês, da nomeação de comissões que iam conversar com os colegas, que apresentavam inicialmente um relatório de autoavaliação, sobre o qual se instaurava um diálogo, etc. Foi um inferno. Foi um inferno porque os professores não queriam. Porque isso depois é subjetivo, ficamos nas mãos de um avaliador e o avaliador pode não gostar de nós. Eu não sei. Os sindicatos não queriam, porque isso é subjetivo, é melhor critérios objetivos e, de repente, a gente cai nestes critérios pretensamente objetivos, quantitativos, mas que acabam por medir só e apenas certas dimensões do trabalho da universidade. Portanto, eu acho que há um trabalho importante a fazer de consciencialização, de tomada de consciência do próprio corpo académico, que o mundo em que estamos a viver a esse nível não é bom. Porque eu recebi muitos professores da minha universidade que queriam isto. Não, a gente quer é isto. Porque é objetivo, a gente sabe, sai uma lista classificada, não há dúvidas, não há discussões, não há contestações. Ora, não é positivo para ninguém, não é? Mas se nós não tivermos este movimento de reação, vai ser muito difícil mudar isto. E isto tem que começar, eu insisto no que disse há pouco, olhando para as melhores universidades do mundo. E as melhores universidades do mundo não avaliam as pessoas assim. Avaliam na pluralidade das suas missões e com a Holanda, por exemplo. A Holanda, que é talvez na Europa o país que tem o melhor sistema universitário, o processo de avaliação dos professores é todo baseado em autoavaliação. Eu faço um relatório de autoavaliação e discuto com os meus colegas. E vamos ver o que é que pode ser melhorado, o que é que não pode ser melhorado, como é que eu posso avançar. Não é uma lista de classificação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, quer dizer, é um absurdo. Não é? Com relação a isso que o senhor comentou, eu acredito que seria interessante, quem sabe, já que se tem tantos tipos de ranking, e geralmente esses rankings estão fazendo uma avaliação, uma métrica a respeito das publicações, enfim, da produção científica ou de pesquisa que tenha dentro da universidade, se também não seria interessante que se tivessem rankings que avaliasse a satisfação e a qualidade dos egressos, dos alunos, ou seja, do produto, né, daqueles que estiveram dentro daquele ambiente de aprendizagem e que com isso eles depois saíram lá no mercado, então, de que maneira que eles estão hoje, se estão satisfeitos, né, com a sua profissão, com a formação que eles receberam na sua instituição. Acredito que seria bastante interessante. Não, sem dúvida. A avaliação de uma universidade deve basear-se tanto na opinião dos seus estudantes como dos seus diplomados, daqueles que, entretanto, já estão. Dos trabalhos mais interessantes que eu fiz como reitor
foi que ao longo dos meus anos de reitor nós fazíamos anualmente um inquérito a todos os estudantes da universidade e a todos os diplomados dos últimos anos, não é? Para saber justamente como é que eles agora olhavam para a universidade depois de terem saído da universidade. Como é que olharam para a integração no mercado de trabalho, para a sua profissão, etc, etc. E isso foi-nos dando ao longo dos anos elementos absolutamente preciosos para a orientação estratégica da universidade. Perfeito, professor.